Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 4 e deixa Deus falar com você. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo falando sobre os irmãos, declara o quanto ele os ama. Para servir a Deus, nós sabemos que temos que servir pessoas. E para servir pessoas, nós precisamos amá-las, porque nós devemos servir pessoas como elas são, assim como também nós somos. Se somos imperfeitos, não podemos buscar perfeição nas pessoas. E para servir ao reino de Deus, nós precisamos amar as pessoas como elas são, com seus defeitos, com suas fraquezas, com suas bondades e com suas falhas. E é isso que Paulo está dizendo, eu amo vocês. E às vezes isso é tão difícil de se entender, que quando a gente diz assim, irmão, eu amo vocês, eu vivo fazendo a obra de Deus por vocês, para vocês, porque eu amo vocês. Tem gente que diz assim, ai que falsidade. Mas não é. Só quem aprende a amar segundo a cruz de Cristo é capaz de amar as pessoas como elas são, mesmo com suas falhas e defeitos. E certamente lá na igreja de Filipos tinha muitas pessoas com falhas e defeitos, porque ninguém é perfeito. E Paulo amava e sabia que elas eram como coroa para ele. Assim mesmo. Vamos continuar lendo? Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Por que ele especifica essas duas mulheres? Nós entendemos que eram duas mulheres que faziam a obra de Deus, mas as duas estavam andando em discordância, em competição, e que esse espírito de competição desapareça do meio do povo de Deus, porque ele é antigo. Às vezes, fazendo a obra, servindo, cada um de nós temos um talento diferente. Isso não é para vanglória, mas é para que o corpo de Cristo se ajuste e o reino não sinta falta de nada. Um serve com o que sabe e o outro serve com o que sabe. E um servindo ao outro, o reino vai crescendo e a obra vai prosperando e Deus vai sendo glorificado. Então, Evódia e Síntique eram duas mulheres que faziam a obra de Deus, mas andavam em discordância uma da outra. E Paulo diz, pelo reino de Deus, pelo Senhor, pensem concordemente as duas. Se alinhem e ao invés de ficar disputando uma com a outra, se juntem e façam a obra de Deus. E é isso que fica para nós de lição nos dias de hoje. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Tá vendo? Elas duas se juntavam e faziam o evangelho junto com Paulo. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo tinha consciência de que aqueles irmãos que andavam com ele, que faziam a obra de Deus, que estavam ali se dedicando à igreja de Filipos, eles estavam com o seu nome escrito no livro da vida. E é essa convicção que todos nós precisamos ter, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E é por causa disso, essa é a razão pela qual nós devemos nos unir em Cristo Jesus, para levar o seu nome, para levar o seu evangelho aos quatro cantos do mundo. Louvado seja Deus, um ajudando ao outro, não disputando quem é mais crente. Hoje em dia vivemos um tempo onde as pessoas, umas se juntam para falar da outra, disputando quem é mais crente, quem conhece mais a Bíblia, quem sabe pregar melhor, quem tem um sermão mais bonito, quem tem uma eloquência no falar mais bonito. E Deus não está preocupado com que forma, que maneira, palavras bonitas você vai usar para falar do amor dele.
Ele quer saber se você verdadeiramente tem um coração entregue e rendido a Ele. Ele conhece o coração, o que ninguém vê, Deus vê. E Ele sabe o que ninguém sabe. Então não adianta nós querermos aparentar por fora. Deus conhece por dentro. E é isso que Paulo está dizendo. Esses irmãos que fazem a obra de Deus com sinceridade, eles têm o seu nome escrito no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais uma vez ele fala sobre a importância da nossa alegria estar no Senhor. Porque sendo assim nós vamos viver alegres e felizes com Jesus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação, que falta muito hoje. Às vezes o exagero em nós extrapola. Né? E Paulo chama a nossa atenção não só de mulheres, mas de homens também. Sejam moderados. O Senhor está perto. Sejam moderados. Não andeis ansiosos de coisas alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E assim a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele fala da importância da oração e de tudo aquilo que nos angustia, nos inquieta, nos perturba, nós levarmos a Deus em oração e fazer conhecido dele, dando graças por tudo. E assim teremos paz em Deus. Finalmente, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Deus, Ele quer nos dar paz. E como é que nós vamos ter paz? E você pode pensar, como que eu consigo ter paz nesse mundo de tanta correria, de tanta agitação? Colocando em Deus a nossa necessidade, porque assim Ele suprirá cada uma segundo a sua boa vontade, e assim teremos paz. Já vivi muitos turbilhões na minha vida, mas em todos eles eu encontrei paz em Deus. E aquela inquietação que acelera o coração, quando você vai em oração e apresenta a Deus, você sai dali em paz, aliviado, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Oremos. Amado Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo. Te louvo por essa palavra. E que o Senhor nos ensine a ser como Paulo era, tão confiante, tão convicto, tão firme do seu chamado, da sua missão, ao ponto de nada, nenhuma intempérie, nenhuma dificuldade tirar ele do propósito. Que assim seja na nossa vida também, Senhor. Nos oriente, nos guie em cada passo e que nós possamos viver a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma este dia, fica conosco, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Compartilha com teus amigos, com teus conhecidos, para que mais pessoas encontrem paz em Deus e aprendam a importância de viver em comunhão, em concordância um com o outro, usando o bem que um sabe fazer ao outro, para que assim o reino de Deus cresça e nós possamos um dia vir à face do Senhor. Deus abençoe.